Pessoal, tô mandando um vídeo especial hoje porque eu estava corrigindo e vi que bastante gente teve dificuldade nessa atividade. Então, eu vou explicar um a um, tudo bem? Questão número 1, como era Narciso? Então, todas essas questões, pessoal, têm a ver com o texto. Se eu iniciar lá logo o texto no primeiro parágrafo, o primeiro parágrafo começa a descrever as características de Narciso, tá? Vocês vão encontrar como Narciso era no primeiro parágrafo. Isso está descrito no texto, tá bom? Número 2. A deusa do amor não poderia deixar Narciso impune, tá? Eu quero saber o que é impune. Impune é uma coisa que não podia acontecer, tá? Eu não quero que vocês procurem no dicionário, mas entendam de acordo com o texto, ok? O que é esse impune? Já que ela não podia deixar impune depois do que ele fez, o que é esse impune, tá bom? Número D4, desculpa. Questão número 3. O que Narciso quis dizer com a frase? Por acaso pensa que nasci para ser alguém da sua espécie? Quando a gente diz alguém da sua espécie, é a mesma coisa quando outra pessoa fala assim pra gente, você acha que eu sou da sua laia? Tá? É uma comparação negativa que ele está fazendo aqui. Então, quando ele fala para Eco, você acha que eu sou alguém da sua espécie? O que ele está querendo dizer para Eco? Tá bom? O que ele está querendo falar? Qual que é a mensagem que ele quer passar para ela? Pensem um pouquinho aqui. Pensa nessa frase que eu falei para vocês. Você acha que eu sou alguém da sua laia, do seu bando? Ok? Questão número 4, que é o D6. Qual é o assunto discutido no mito de Narciso? Quando a gente fala de assunto, a gente fala de tema, tá? É a mensagem central. Então, a gente vai vendo que toda a história de Narciso vai sendo contada e o Narciso tem um defeito que é muito perigoso, né? Um defeito que prejudica não só a vida dele, mas das pessoas que estão à volta dele. Esse é o assunto discutido no texto, é a mensagem central, esse defeito e as consequências dele. Então, quero que vocês achem isso no texto, tá bom? Número 5, lá é de alternativo, vocês vão circular só uma, ó. Lembra que fato é uma coisa que eu posso confirmar e opinião é uma coisa que eu posso concordar ou discordar, ok? Então, qual que é a opinião de Narciso sobre Eco? Uma coisa que a gente pode concordar com o Narciso ou discordar dele, tá? Número 6, conflito gerador. Lembra lá das aulas que a gente fez sobre narrativa? Conflito gerador é onde começa a história. Onde começa a história em si, tá? Porque lá no início do texto tem uma introdução que explica. Depois eu vou ter um momento que eu começo a contar a história de verdade. O conflito gerador, ele sempre aparece no início do texto, logo nos primeiros parágrafos, tá? Aqui no nosso texto, ele vai estar... até o terceiro parágrafo, vocês vão encontrar esse conflito gerador, tá bom? Mas o conflito gerador é onde começa realmente o fato que eu quero contar, tá, galera? Número 7, desfecho. Desfecho é o final. Vocês vão resumir o finalzinho do texto. Resumir o que acontece nos últimos parágrafos, tá? O que aconteceu com o Narciso, tá bom? 8. Por que Narciso morreu à beira do lago, tá? É porque é a causa da morte, tá bom? Então, o que fez ele morrer na beira do lago? Não é só ficar parado, tá? Não é só ficar parado no lago. Então, por que ele morreu? A gente sabe que Narciso morreu na beira do lago, mas por quê? É isso que eu quero saber, o porquê que ele morreu, tá? A 9, pessoal, eu vou dar uma diquinha, ó. Vocês vão trocar essa palavra assim que tá em negrito pelos sinônimos das alternativas para ver qual que daria mais certo. Quando eu falo de negação, eu falo não. Quando eu falo de afirmação, eu falo sim. Quando eu falo de explicação, eu falo por isso. Quando eu falo de conclusão, eu falo então.
tá? Então, vamos fazer um teste para ver se vocês entenderam, ó. Não acabou morrendo ali mesmo. Sim, acabou morrendo ali mesmo. Por isso acabou morrendo ali mesmo. Então acabou morrendo ali mesmo, tá? Qual dessas expressões caberia melhor no texto, ok? Qual caberia melhor? Qual dá a ideia que o texto quer fazer, tá? Essa palavra assim, ela quer fazer alguma coisa. E ainda lembra que ela tá no finalzinho do parágrafo, tá? Número 10. O texto apresenta uma linguagem formal, que é usada nos textos normalmente, textos literários, textos científicos, informal, que é a linguagem do dia a dia, técnica, que é a linguagem dos textos científicos, ou jornalística, que é a linguagem do jornal, tá? Vai assinalar a alternativa. Número 11. Nos trechos reticências de mim e reticências ver você, qual é o sentido do uso das reticências na fala de Eco? Lembra como que era o jeito da Eco conversar, tá? Lembra o que é um eco? Como que é o jeito do Eco conversar? Então, esses 3 pontinhos têm um significado dentro do texto, tá? Eles não estão lá só para enfeitar, eles têm um significado. Por que ele é usado, esses 3 pontinhos, essas reticências no texto? O que ele quer indicar pra gente? É isso que eu quero que vocês respondam na 11, tá? Número 12. Ao debruçar-se num lago, viu seu próprio reflexo refletido na água. A palavrinha se, do debruçar-se, ela está se referindo a quem, pessoal? Quem que debruçou o se? Quem que é esse se? Tá? Só escrever o nome, tá bom? Se tiver dúvida, galera, depois dessa explicação, continuem me procurando, tá? Eu fui explicando, ontem eu expliquei no individual para o Pietro por chamada de vídeo, eu fiz umas correções com o Rian, e aí eu achei legal a gente parar para explicar aqui pelo vídeo mesmo, para explicar para todo mundo, tá bom? Um beijo, bom final de semana, bom Dia das Crianças e até daqui a pouco lá na aula da professora Karina.